Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da página O Mundo da Incerteza. E hoje vamos falar sobre topologia e geometria diferencial. A geometria diferencial é uma aplicação do cálculo diferencial integral na geometria e estuda os espaços curvos, tratando figuras curvas no espaço euclidiano ou tratando de espaços curvos, onde a curvatura é o próprio espaço. Nesse último caso, a geometria diferencial encontra a topologia, que estuda os espaços topológicos. Uma das maiores aplicações dessas duas áreas é na cosmologia. Por exemplo, qual o formato do universo? As bases da geometria datam da Grécia Antiga, onde Euclides publicou 5 postulados ou axiomas em seu livro Elementos. Axioma 1. Pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer dois pontos. Axioma 2. Pode-se continuar de uma única maneira qualquer reta finita continuamente em uma reta. Axioma 3. Pode-se traçar um círculo com qualquer centro e com qualquer raio. Axioma 4. Todos os ângulos retos são iguais. Axioma 5. Se uma reta, ao cortar outras duas, forma ângulos internos no mesmo lado cuja soma é menor do que dois ângulos retos, então essas duas retas encontrar-se-ão no lado onde estão os ângulos cuja soma é menor do que dois ângulos retos. Essas são as bases da geometria euclidiana, a geometria que aprendemos na escola, a geometria dos espaços planos, dos polígonos regulares, das retas. No século XVI, René Descartes desenvolveu o plano cartesiano, que permitia estudar a geometria euclidiana através de coordenadas, álgebra e futuramente através do cálculo. Newton e Leibniz desenvolveram independentemente o cálculo diferencial integral, capaz de lidar com curvas e superfícies curvas. Porém, a geometria euclidiana continuou soberana e irrefutável, sendo a verdade absoluta na matemática. Ninguém ousava questioná-la. No entanto, um grande matemático do século XVIII, chamado Carl Friedrich Gauss, teve a coragem de questioná-la. O problema estava no quinto axioma de Euclides, que não era algo óbvio e de fácil compreensão como os outros 4 axiomas. Porém, Gauss não podia descartá-lo completamente, já que muitos teoremas dependiam desse quinto axioma para serem provados. Na Rússia, Lobachevsky provou que é possível a existência de um espaço onde a soma dos ângulos internos de um triângulo seja menor do que 180 graus. Já na Alemanha, o aluno de Gauss, Bernhard Riemann, provou uma geometria esférica, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo dá mais do que 180 graus. Ambas as duas geometrias resolviam o problema do quinto postulado de Euclides, bem como dispensava os outros 4 axiomas. Riemann generalizou os espaços curvos, mostrando que diferentes espaços curvos podem existir, porém todos eles podem ser divididos em 3 tipos. O de curvatura positiva, também conhecido como espaço esférico, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo dá maior do que 180 graus. O de curvatura zero é o espaço euclidiano que conhecemos, o espaço plano, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo dá exatamente 180 graus. E por último, o espaço de curvatura negativa, ou espaço hiperbólico, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo dá menor do que 180 graus. Isso vem diretamente do teorema egrégio, provado por Gauss, que nos dá a definição de isometria local e ângulos. Dois espaços são isométricos se ao imergir um no outro, ele não se deforma. Dessa forma, um plano não é isométrico com a esfera, pois se pegarmos uma folha de papel plana e tentamos embrulhar uma esfera, sempre vamos ter que amassar parte da folha. Já a catenoide e o helicoide são isométricos. Segue também desse teorema que é impossível projetar o globo terrestre num mapa plano, sem deformações. Riemann generalizou a curvatura de Gauss para dimensões maiores. Riemann definiu a curvatura intrínseca, ou seja, o próprio espaço é curvo. Anteriormente, curvaturas eram definidas num espaço euclidiano. Agora elas são um espaço completo, onde todos os pontos estão imersos dentro dessa curvatura e não podem sair dela.
É aí onde entra a topologia. Cada espaço pode ser considerado uma superfície curvada em relação a uma dimensão superior. Só que para quem está dentro desse espaço, essa curvatura é imperceptível. Podemos generalizar as coordenadas e colocá-las em um espaço curvo. Em um espaço curvo, a menor distância entre dois pontos é a geodésica, que no caso de um espaço de curvatura zero é a reta. As superfícies em topologia são chamadas de variedades. No caso da topologia algébrica, existem variedades de espaço euclidiano. O que nos interessa aqui são as variedades diferenciais, estudadas pela topologia diferencial, que são as chamadas variedades de Riemann. Existem variedades de infinitas dimensões. A dimensão de uma variedade é a quantidade de coordenadas que um objeto nessa variedade precisa ter para se localizar. Vamos começar pela dimensão 1. Na dimensão 1 temos as curvas, que podem aparecer de duas formas, fechadas ou abertas. Uma curva aberta é infinita, enquanto a curva fechada não é infinita, porém ilimitada. Eu sei que isso vai confundir a cabeça de alguns, pois aprendemos na escola que curvas possuem duas dimensões, e não uma. Ok, mas imagine que você é um ser unidimensional que vive dentro dessa curva. Você, em hipótese nenhuma, pode sair dessa curva. Só pode caminhar sobre ela. No final, você vai acabar caminhando em apenas uma dimensão. Para você, isso será sempre uma reta, pois você não pode ver dimensões extras. De forma mais formal, curvas são espaços homeomorfos a retas, bem como uma curva fechada são espaços homeomorfos ao quadrado. Diz que dois espaços são homeomorfos se topologicamente forem iguais. Na topologia, você caminhar sobre uma reta é o mesmo que você caminhar sobre uma curva. Agora vamos partir para a dimensão 2. Como variedades de duas dimensões aberta, temos a catenoide, a hiperboloide, mas agora não importa muito as variedades abertas. Vamos apenas ver as variedades fechadas. Nas variedades fechadas de duas dimensões, temos a esfera S2 e o toro T2, além do bitoro, tritoro e assim por diante. Novamente alguém vai falar que esfera tem três dimensões e não duas, mas estamos lidando com superfícies. Vamos pegar o exemplo do planeta Terra. Perto dele somos pontos materiais, ou seja, considerando que um humano tem em média 1,80 m de altura, e a atmosfera terrestre vai até 400 mil metros de altitude, podemos desconsiderar nossa terceira dimensão e nos representar como seres bidimensionais. Para nos mover na Terra, precisamos de apenas duas coordenadas, latitude e longitude. Logo, a Terra é uma variedade de duas dimensões. E a nossa impressão é que estamos caminhando em um plano, e não em uma superfície curva. Bem, essas são as superfícies ditas orientáveis, ou seja, que você é capaz de criar uma orientação. Mas existem duas superfícies em que você não consegue fazer isso. São as superfícies não orientáveis, que compreende a fita de Möbius, que é uma superfície aberta, e a garrafa de Klein, o espaço projetivo P2, ambos não orientáveis e fechados. Diz-se que um espaço é simplesmente conexo se ele não puder ser formado pela união de dois ou mais conjuntos abertos, disjuntos ou vazios. A esfera, por exemplo, é uma variedade simplesmente conexa, enquanto o toro não. Também existe o conceito de espaços compactos, ou do inglês Compactify Manifolds. Um espaço é compacto quando ele é fechado e finito, sendo assim a esfera S2 é uma superfície compacta. A esfera S2 também é uma variedade sem fronteira ou borda, ou seja, você pode caminhar em cima dela ilimitadamente, que você nunca vai sair dela. Bem, agora vamos para as variedades de dimensão 3. Aqui nós temos a hiperesfera, uma esfera de superfície tridimensional. É impossível representá-la aqui, pois ela é curvada numa quarta dimensão. Essas variedades foram demonstradas pela conjectura de Poincaré, provada por Grigori Peterman, que ficou famoso por recusar o prêmio de $1 milhão da medalha Fields, e ele recusou uma segunda vez, dessa vez o prêmio de $1 milhão
do Instituto de Matemática de Clay. Existem também variedades de 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões e infinitas dimensões, mas infelizmente não podemos saber todas, nem mesmo todas as da quarta dimensão. É uma impossibilidade matemática. Mas, como podemos representar variedades de dimensões maiores, as quais não podemos enxergar? Existe um processo de projeção denominado de fibrado de Hopf. Vamos usar como exemplo a hipersfera S3. Podemos utilizar círculos S1 para montar uma hipersfera e depois a projetarmos na esfera S2. O fibrado de Hopf recebe esse nome, pois os círculos que o compõem parecem fibras, usando, claro, um plano complexo que equivalem às 4 dimensões reais. Mas o que mais nos interessa na física são as variedades de 4 dimensões, já que vivemos num espaço-tempo 4D, provavelmente curvo em dimensões maiores. As variedades diferenciais ou curvaturas são descritas através de uma avançada matemática que envolve derivadas covariantes, tensores, coordenadas generalizadas e etc. Uma curvatura é caracterizada por tensores, como o tensor de Ricci para dimensões 2 e 3 e o tensor de Riemann para dimensões superiores. E com isso nós também temos os tensores métricos, que vai nos dar as coordenadas no espaço. O tensor métrico de Einstein, por exemplo, é um tensor que nos dá a métrica de um espaço-tempo quadridimensional chamado de espaço de Minkowski, que equivale a um espaço quadridimensional euclidiano, ou seja, plano. A gravidade é o resultado da curvatura do tecido espaço-tempo. Einstein encontrou uma fórmula da geometria diferencial para calcular essa curvatura, baseada no fluxo de Ricci, que está diretamente ligado à cosmologia. O fluxo de Ricci não preserva o volume da curvatura. A curvatura tende a encolher, e se inverter o tempo, você tem uma expansão, ou seja, o Big Bang. Einstein, no começo, tentou corrigir isso adotando uma constante cosmológica. A geometria diferencial e a topologia encontram sua maior aplicação na cosmologia e relatividade geral, porém também é muito usada em teoria quântica de campos, gravitação quântica e teoria das supercordas, definindo espaços de dimensões superiores como o espaço conformado ou espaço anti-de Sitter. Esse último está relacionado a outros tipos de variedades, como as variedades lorentzianas e keylerianas. Bem, então qual é a forma do universo? Existem 3 formas ou curvaturas